Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mas o conteúdo é de primeira. Então, pega sua bebidinha e vem com a gente. Este episódio do Fotógrafa de Quinta é patrocinado por Foto Álbum Universal. 60 anos imprimindo qualidade. Para saber um pouco mais sobre o trabalho do nosso patrocinador, tá aí na descrição. A gente acabou de voltar do almoço, aí tá todo mundo retocando batom. Gente, mas bem-vindos ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Boa tarde, pessoal. Estamos muito felizes mais uma vez aqui com vocês. Antes de começar, lógico, sempre um agradecimento muito especial. Foto Álbum Universal, 60 anos imprimindo qualidade. Fernanda, a nossa eterna gratidão para você. E você que tá aí do outro lado, não esqueça de dar o like, compartilhar. E se quiser, nos passe sugestões, nos passe perguntas. É sempre uma honra a gente poder ter um conteúdo de primeira para compartilhar com vocês. E o tema de hoje, nada mais, nada menos do que como começar o seu primeiro estúdio. Bom, aqui nós temos não só estúdio, né? Estúdio, negócio aqui da Carlinha, que não é estúdio, mas enfim, é como começar o seu negócio. E aqui vai ser bem legal hoje, porque nós temos formas diferentes, né? Eu tenho um home studio, aqui as duas têm estúdio, a Fabi só fotografa, né? Fora, enfim, então vai ser um papo muito legal e a gente vai começar então perguntando aqui para nossa amiga Daniele Nicolini como foi você começar o seu primeiro estúdio. Olha, eu vou te falar que, na verdade, todo mundo que começa na fotografia quer ter um estúdio, né? E eu nunca acreditei que eu ia ter, porque sempre a gente fica pensando nos gastos. Então você fala assim, mas se eu gastar muito, parece porque será que eu vou conseguir ter cliente suficiente? Sempre vem o medo, né? O medo sempre quer tomar conta da gente nesses momentos. E eu me lembro perfeitamente que eu dava aula numa escola de fotografia e eu dava curso de workshop lá. E eu tinha dois parceiros incríveis, inclusive vou falar o nome porque eu amo eles, já patrocinaram a gente, que é o Johnny Artes e a Ateliê de Fotógrafas, a Karen e o Anderson. E um dia eles falaram pra mim, Dani, por que você dá workshop aqui e você não tem seu próprio estúdio? Porque aí você ia ganhar mais aqui, porque lá, querendo ou não, eu dava, acho que era 60% dele e 40 mil. E eu que fazia o café da manhã, eu que fazia os crachás, chegava lá, ele deixava a chave, abria, ele só cuidava das inscrições e pagamento e eu que fazia tudo, certificado, crachá, tudo era eu. E aí um dia eu cheguei até pra ele e falei pra ele, o que você acha da gente fazer 50-50? Porque eu tinha meu trabalho e tal, e querendo ou não, né, eu levava 10 alunos, era no mínimo 10 alunos lá numa escola grande de fotografia. E ele falou que não. E quando eu contei isso pra Karen, ela falou assim, Dani, por que você não faz seu próprio estúdio lá? Se você fizer seu workshop, vamos dizer que na época, porque isso acho que vai fazer uns 6 ou 7 anos, o meu workshop custava R$550. E eu vendia 10, então eu ganhava 5.500. Ela falou, se você ganhar 5.500 pra você vai pagar o seu espaço, vai ter seu espaço de fotografar e tudo mais. O aluguel tava garantido. O aluguel tava garantido, só com um workshop. Só que lá eu dava 2 vezes por mês. Então assim, só de você abrir, é que antes da pandemia os grupos eram muito mais significativos, né? Tinha mais volume. Aí ela falou sobre isso e eu falava, ai meu Deus, eu tinha medo, gente. O medo bloqueia a gente, né? A gente tem medo de não dar conta, de não conseguir pagar, enfim. Até que um dia eu falei, quer saber, eu vou procurar um lugar pra ver. Quando eu comecei a procurar, eu sou muito imediatista. Aí acabou que eu encontrei um lugar, fiquei procurando o maior lugar do mundo. Eu e meu ex-marido, na época era marido, né? Ele falava, você precisa de tudo isso? E eu queria o melhor lugar, e não precisava. A gente sempre quer o lugar que tenha o espaço tal, o espaço pra isso. Até motorista eu queria ter no meu estúdio. E eu queria tudo, eu sonhava com tudo. E lógico que não ia dar. Manobrista, né? Manobrista, eu pensava. Mas aí depois, gente, é muito legal isso. Porque eu falava assim, gente, imagine... Porque assim, onde eu fui ver, não eram lugares assim... Quando eu fui começar, não eram lugares muito bem movimentados. Era bem movimentado, mas assim, dá medo, né? E de o cliente chegar sozinho lá no Campo Limpo, né? Que eu tava pensando em montar lá. E aí eu peguei e falei, se eu mandar motorista buscar cliente e trazer, vai ser um up, né? Aí um dia eu fui conversar tudo isso e falar, gente, mas também se acontecer algo com essa cliente, a bucha é grande. A bucha é sua. Então melhor você não se responsabilizar pela ida de um bebê, de uma mãe, tal, porque o negócio pode ser feio. Mesmo que eu contrate um Uber, é eu que tô contratando, né, a Daniela. Então é mais fácil que a cliente que faça isso. Bom, mudando, né? E aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou fazer isso, vou procurar um estúdio. E achei o estúdio.
E comecei. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque assim, fui com medo e isso triplicou assim o meu faturamento. Por quê? Porque eu comecei a fazer mais, eu consegui ter mais criatividade, ter as minhas coisas, ter mais cenários, coisas minhas. Então eu conseguia trazer as pessoas pro meu espaço, fora o workshop que eu dou também, que facilitava para pagar as contas. Mas o mais importante de tudo isso é você saber escolher o lugar certo pra você. Eu sou uma pessoa acumulativa. Infelizmente. Nossa, quantos anos você demorou pra Quais fazer são um as desapego? O desapego foi também bem difícil Nossa, mesmo. pra trabalhar a cabeça dela pra ela fazer um Foi desapego mesmo. foi difícil. É. Porque tinha a própria que já tava com 6 anos, ela não usava. Mumificado. Não usava e não vendia. Fantasia de Eu galinha. sempre fui muito apegada, mas galinha depois, picadinha. até as cores, tudo, eu era muito apegada. Então foi muito difícil pra mim. Então eu tinha que encontrar um lugar que o espaço fosse o suficiente pra mim. Só que hoje mudou muita coisa. E hoje eu acho que os espaços eles podem ser menores. E hoje eu já consigo dar dicas pros meus alunos que o menos é mais, em questão, assim, mesmo com qualidade, né? É que antes, eu vou te falar a verdade, eu fazia gestante, eu precisava de uma moldura, eu precisava de muitas flores, muitas fitas. Eu gostava de levar tudo. Então eu ia para um ensaio de gestante com 2 caixas. Uma Kombi, praticamente. Com 2 caixas. Hoje você não vai com nada. Hoje, um dia, quando a gente tem mais segurança, a gente consegue posicionar, mudar tudo ali e a gente fica menos, né? Mas hoje... eu falo pra você, não tenha medo de abrir o seu estúdio em questão financeira se você tem certeza de quem é seu cliente, onde é que tá seu cliente, do seu trabalho e tudo mais. Porque o cliente vem, porque você vai conseguir divulgar melhor seu espaço e tudo mais. Embora eu tinha um marketing bom que atendia na casa do cliente, né? Mas eu acho que o medo bloqueia a gente. E se você realmente quer, se você tem vontade de ter seu espaço, seu cantinho, suas coisas, eu acho que vale muito a pena você começar, mesmo que seja num lugar pequeno. Porque hoje, com 2, vamos dizer assim, com 2 baldinhos, você já começa... já consegue tirar Falar foto. em 2 baldinhos, o que você acha que foi essencial? Assim, tá, vou abrir meu estúdio, aluguei meu espaço. O que você precisou, que você falou assim, preciso disso? Você queria manobrista, mas o que você teve no seu primeiro estúdio pra começar? O que você começou? A iluminação foi um dos fatores que eu mais olhei lá, então eu queria janela grande, embora eu tava começando a adquirir uma parede de LED e na época eu tinha pessoas fazendo parede de LED que eram referências no mercado e acabei fazendo uma caseira, né? Com a ajuda de amigos. Então eu acho assim, a luz do ambiente precisa ser favorável a você. Hoje eu uso flash, então assim, se você usa flash, eu acho que é muito mais fácil pensar, mas na época, acho que o flash nem era tão usado como é usado Não hoje era no newborn. usado. Era ou luz, era muito luz natural. luz natural ou a parede de LED. Era muito... parede de LED. Chegou a ter um boom a parede de LED, né? Então eu depois, com o tempo, eu até cheguei a ser conhecida, as pessoas me entravam em contato comigo pra saber sobre a parede de LED. Mas hoje eu falo pra você tem que... Eu gosto do flash, ela te dá uma... Nitidez. Além da nitidez, ela é previsível, né? O controle da luz e tudo isso facilita pra caramba. Fora a câmera, você não precisa ficar mexendo, vendo qual é a luz que tá agora, se abaixou a sombra, se o sol veio, enfim. Você tem mais estabilidade, né? Mas eu acho que um bom posicionador... Fica aqui a dica da Arte Brasil, que pra gente é vida, já cansamos verdade. de falar aqui, todo mundo usa... E todo mundo aprova, porque ela é fácil de manusear, é fácil de fazer o ensaio, ajuda na sua postura e tudo mais. Eu acho que próprio de madeira para quem tá começando, mas eu gosto da parede de peroba, né? Parede de peroba traz uma vida também para as nossas fotos. Aí o Garcia. Pode ser o Garcia, que também já patrocinou a gente, que é maravilhoso e tem A gente episódios consegue aí montar um estúdio com os nossos patrocinadores. Graças a Deus. É verdade. Todo Na mundo verdade, que os já nossos patrocinadores, eles foram escolhidos A porque dedo. são coisas que a Que a gente gente gosta usa. e a Exato. gente aprova. Ó, todo mundo que a gente falou aqui já patrocinou a gente, né? Tô falando mais Menos, assim. menos a Lumitec, que é onde a gente Mas compra vai os nossos patrocinar, viu? equipamentos. No Mitec a gente tem o rádio flash, a gente tem os nossos flashes, Flashes, tudo a Queremos sombrinha, vocês aqui. a sombrinha, tudo. Então queremos vocês como patrocinadores, hein? Ô Dani, a gente tá falando de parede de LED, mas parede de LED, parede de Peroba? de peroba, que, gente, é uma sensação, é maravilhoso, mas lembrando que quando a gente começou, a gente demorou muito para ter um painel de peroba, né? sim. Então, Fundo eu lembro fotográfico. muito que era o fundo, né? O fundinho ali. De madeira. De madeira, Desenho de exato, madeira. imitando Eu madeira. já tive fundo. Eu comecei, gente, eu penei, porque eu ia na casa do cliente, antes de eu ter o estúdio, eu ia na casa do cliente. E eu comprava aquele piso vinílico. Sim. Só que ele tem um pouco de brilho. E eu comprava cano de PVC, porque eu deixava no carro e todo mundo pisava. Meus filhos pisavam, não sei o que, pisava, meu marido pisava. E ele pega o formato, ele fica horroroso. torto. E ele não é legal também. Fora que é pesado pra caramba, mas
Quem E não ainda... é barato, né? Não é barato. Não é barato. Não é. Vale muito mais a pena fundo fotográfico. O Ents. Não, mas é que hoje, o Ents, que é a nossa parceira também, mas assim, hoje o fundo de tecido que não amassa, se você tiver um de madeira clara e um de madeira escura, Acabou. já resolveu a sua vida. É. Né? Então assim, aí é óbvio que depois, mais pra frente, você vai querer usar, aí você pega um florido, aí você pega um de tijolinho, você vai indo, mas assim, pra começar, precisa de 2 fundos, um branco, de madeira clara e um de madeira escura. Baldinho, um claro e um escuro. Vamos dizer que um branco e um de ferro, um de madeira, um de branco. Que são chaves pra vocês, né? E Neutro, cores né? neutras, claras. Claro que azul claro, rosa, que vai dar pra menino e pra menina. O rosa não tanto pro menino, mas o azul dá pra menina. E os off-white, que marrom, off-white e cinza. Então, assim, saber escolher, porque hoje em dia, se você fizer um bebê peladinho ou com roupinha, você consegue ter mais versatilidade se você saber utilizar esses materiais. E o menos é mais. Uma bebezinha num lindo fundo, com qualidade, que você consegue mostrar o teu trabalho com um simples headband lindo, maravilhoso do Johnny Arts, pronto. Precisa de mais alguma coisa? Posso falar, você tá falando coisas, assim, você deu as dicas matadoras, mas se eu puder dar uma dica de quem já teve estúdio, acho que o maior erro, quando eu abri meu estúdio, a gente comprou desapego, não tô falando que desapego é ruim, Sim. mas é aqueles lotão. É horrível, né? Meu Deus. Tudo misturado, vem Você nem roxo. sabe o que fazer com Nada. aquilo depois. Aí tinha tecido que era pra fazer de fundo, aí tinha saia de tule, aí tinha um tecido que você não sabe pra que a pessoa comprou, como que a pessoa usava aquilo, né? Então, se você vai comprar alguma coisa, pense como que você vai compor aquilo. Então tá, estou comprando essa peça de desapego. Exato. Ah, mas se você levar as 10 sem desconto, tá? Mas cara, eu não preciso, só preciso dessa. Então, de repente, vale mais a pena eu pagar X a mais pra levar só aquela peça, que é a peça que eu realmente quero, ou comprar uma nova, do que de repente pegar aquele pacotão com 100 peças de crochê, Que não sabe uns pra nada. tecidos que Joaninha. de repente serviu pra pessoa, mas você não sabe como que ela compunha com aquele tecido. Eu vou fazer o que com esse tecido? É pra amarrar na gestante? É pra fazer de fundo? Por isso que muitas vezes eu falo nos meus workshops que quando você tem a oportunidade de ir em um congresso bom, com fornecedores de qualidade, como vai ter agora, né? Acho que nosso episódio ele vai antes de maio. Teremos a Fotografar, estaremos presentes lá. A Fotografar vai ser dia 25 e 26 de maio. E é legal porque você consegue, dentro de todos esses fornecedores, pegar o baldinho, anda com esse baldinho ali onde vende layer, vende não sei o que, e já faz a Junta, composição olha a e vai cor. montando. Porque você comprar tudo junto ou sem pensar no sem feriquito. pensar na composição do que você tá fazendo, Bom, não vai rolar, não vai ser muito bom. exato. E aí, falando de fornecedor, nada mais, nada menos do que a nossa querida Lefotique também, que já vende essa composição Perfeita. Eles têm os perfeita, né? kits, Tem né? os Eles kits são e maravilhosos. vale muito a pena, porque ali não tem erro, né? Tudo E combina tudo com pensado, acho que vale mais. Assim, você tem que olhar a fotografia que você quer, você tem que entender o seu gosto, o seu estilo e ir atrás, não ir atrás do custo. Porque às vezes uma headband custa R$80, uma coroa custa 180, mas gente, aquela foto, ela vai te vender tanto. A qualidade dos produtos que você utiliza dentro do seu estúdio é que vai fazer a sua visibilidade melhorar, a sua credibilidade no mercado melhorar. E o que acontece, assim, que eu acho que é uma dica legal para dar, muitas vezes o cliente ele não enxerga diferença de foto. Então, por exemplo, ele olha a minha foto e a foto da iniciante ele não enxerga. Mas aí ele olha o meu acessório e o acessório da iniciante, que tá com aquelas... O cesto de fita. padaria. E aí ele acaba fechando comigo, porque ele conseguiu entender dentro da visão dele, Sim. que é diferente da nossa, como fotógrafo, né? Que aquilo tem mais qualidade do que o outro. Então ele enxerga muitas vezes pelo equipamento e não pelo equipamento não, pelo acessório e não pela foto em si, porque ele não entende de nitidez, iluminação, foto granulada, essas coisas todas. Eu sempre falo, investimento versus credibilidade. Quanto mais você investe, seja em conhecimento, seja em material de qualidade, isso ele multiplica quando isso é visto pelo outro lado. E Então, tem uma vale a coisa pena. também, Dani, que eu acho que vale a pena salientar, a questão da durabilidade das coisas. Porque assim, quando... segurança. Durabilidade, segurança e o tamanho. Eu tô voltando pra falar de Versatilidade, roupa. Então, assim, quando a gente fala de roupa, no começo, tinha umas lojas novas, né? Eu nem sabia que existia Não, mas até, desapego. um monte de gente falava até do AliExpress na época, um monte de gente comprava, e o erro era enorme. O RN é do tamanho humano. RN de americano, Touca- mas os cabelos americanos são Toca maiores. RN, cabeça, serve na nossa cabeça, entendeu? Então eu comprei no Ali muitas vezes e fiquei revoltada, entendeu? E quando você começa, geralmente a gente tem uma graninha curta. Então é muito tentador você olhar aquelas Uma coisa mais coisas que barata, tem no né? site da China e comprar.
Claro que eu comprei roupa no AliExpress. Todo claro mundo, que eu né? me arrependi. E não pra absolutamente nada. Tem roupa que não sabia nem na boneca da minha filha. De tão ruim que era. Mas, quando você tem orientação de um profissional para comprar as coisas certas, você não sai, por exemplo, eu não vou montar um estúdio agora, porque eu ainda não tenho um volume de clientes que pague o aluguel. Eu vou atender em home. Gente, eu carregava o mundo nas costas na casa Eu também atendi na casa do cliente. Também atendi bastante. E por que era? Por pura insegurança. Hoje eu vejo que é por vendia em insegurança. eu tentava ganhar o cliente na quantidade de cenário que eu entregava. Aí vendia 4, 5 cenários, aí você tinha que levar. Aí bebê não 4, dorme. 5 fundos, você tinha que levar property. Bebê não dorme. Fica toda hora uma Aí você fica 6 a 8 horas da casa do cliente. Trocando a roupa. Eu O recebi. bebê vai dormir, você dorme junto. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que falam que a fotógrafa ficou o dia todo na casa. Já vi isso. Almoçou, jantou. Eu, como assim ficou o dia Almoçou, todo na jantou é casa? ótimo. Eu falo, gente, nunca aconteceu de eu ficar o dia todo, nem no começo. Não Mas, tinha esse mas absurdo. muitos fotógrafos, quando eu recebo às vezes no estúdio e a gente vai analisar como que é essa logística deles, a maioria é por isso. Sim. Porque quer usar 4 roupinhas, fazer Sim. 3 cenários. E quando você faz isso, você vai tirar roupinha por roupinha. Bebê acorda, bebê Acorda. mama. Bebê acorda, bebê mama. Mama uma 40 40 minutos. minutos, 6 horas de ensaio. E- Quando você entende a logística da Dani Nicolini, aquela, eu vou puxar sardinha. É sardinha que fala, não. gente? É. Vou puxar sardinha. Puxar Beijo no sardinha ombro. e a gente rasgar a seda. consegue ter um plano A e um plano B para que a gente possa minimizar esse tempo de sessão. E a gente Você tem não que ter essa carrega o inteligência. mundo. E não carrega o mundo. E não gasta um absurdo, e não compra Mas a gente coisa tá que falando não de serve. estúdio, né? A gente não vai levar nada pra lugar nenhum. Não, é pra Vamos montar o primeiro estúdio. Vamos como voltar pra malinha? Tinha que ser as primeiras Sim. coisas, né? Vamos que a voltar gente- pra E você, malinha? dona Vamos voltar. Analice, que você tem um home studio? Vamos lá, então. Bom, quando eu não tinha meu home studio, eu trabalhava em empresa privada e tinha fotografia como, né, uma segunda opção de trabalho. E aí, quando eu comecei exclusivamente só com fotografia, foi justamente quando eu mudei de uma casa menor para uma casa bem grande. E aí tinha muito espaço, né? E aí, em seguida, veio a pandemia. Inclusive, agora não tem espaço para casa, só tem espaço para Exato. estúdio. Agora a gente vai mudar, eu e meu marido, Ela para mora um no flat, estúdio. né? Para um flat e deixar a casa toda. Então, assim, foi muito engraçado, porque nós começamos realmente... eu comecei na minha casa, é uma casa grande, ela com o quintal tem 5 andares, né? E aí eu comecei fotografando em um pedacinho da casa, né? E aí era legal, porque era só aquele pedacinho. E em menos de um ano... Sentido pra em dentro. menos de um ano, na verdade, nós ficamos hoje com 2 quartos e a cozinha, que ainda é compartilhada com o estúdio. Eu vou contar. Ela fala pro marido dela sair quando tem cliente, ele não pode ir na cozinha. Não pode ir na cozinha. E outro dia eu preciso contar um episódio, só voltando. A minha filha tava na cozinha e o ensaio tava acabando, e a gente foi se despedir, eu fui me despedir do cliente. Aí o cliente falou, você já tinha bebido água embaixo? Ele falou, Ana, você me dá mais um copo de água antes de sair? Eu falei, claro. E ele se sentiu tão íntimo, ele foi entrando pra cozinha. Eu falei, não entra! Aí, por quê? Ela tava entre a geladeira e a pia. bem no cantinho. Só que aí nós descobrimos que, na verdade, o fogão tem o vidro. E a perna dela tava aparecendo total. Então, o cliente tinha acesso à perna Sim. dela. Aí o cliente falou pra mim, né? Ele falou... Sua filha tá escondida, né? Eu falei, tá. Foi muito engraçado, né? Eu falei, ela tá, né? Então, assim, O bom de ser magra é que ela cabia. É verdade. Se fosse eu, não entrava nem. Aí o que aconteceu? Hoje nós temos. Hoje o estúdio, eu posso dizer que tem 180, 200 metros quadrados entre todos os lugares que eu fotografo. Nós ficamos com a casa com 2 quartos, a cozinha compartilhada. Eu fiz o meu espaço gourmet, que eu chamo de espaço gourmet, é um lugar maravilhoso, gigante, e ali eu consigo realizar as sessões de Natal, mini sessões. O churrasco foi pro saco. Eu falei pra ela, você faz churrasco, é maravilhoso lá. Ela falou que não dá mais por causa do cheiro de Não dá. fumaça. O aniversário dela, no meio, tinha a estufa. Aí, aonde em cima também eu tenho uma sala muito boa, eu dei uma repaginada nessa sala, no meu estilo, ela é toda branquinha, eu adoro essa sala. Lá eu faço 70% dos meus ensaios gestantes, né? E assim, gasto um pouquinho, né? Eu não tenho um estúdio, eu não pago um aluguel fora,
mas nem por isso eu deixo de gastar dentro do estúdio, que na verdade, né, eu compartilho como casa, mas o custo é alto, não é um custo barato, né, e a gente tem que estar sempre realmente se atualizando. Essa semana eu tive um episódio, as meninas não sabem, que eu vou contar em primeira mão, eu me senti muito mal, muito mal. Eu tinha um ensaio gestante. Ah, eu sei. A Dani sabe, eu tinha um ensaio gestante, cliente novo, não conhecia, e aí chegou o marido, a esposa gestante, 2 filhos e 2 cachorros. Ok, o espaço é grande, dá pra todo mundo. E subiram. Aí tava tudo pronto, a mulher era maravilhosa, eu tinha todo um projeto pra ela. Quando eles chegaram, o tempo começou a fechar e tava muito calor, e a gente sabia que ia dar aquelas quedas de água depois. Eles subiram, o cara subiu e falou assim: "Ah, cadê o ar-condicionado?" Eu não tenho ar-condicionado. Mentira que ele falou isso. Eu não tenho Nossa. ar-condicionado na parte de cima. Aí eu falei, olha, não tenho ar, mas olha, o quarto tá super geladinho. Tinha 2 ventiladores ligados no quarto, 2 ligados na sala. Aí ele falou, não, mas ventilador, eu não aguento. Olha, eu vou suar, como que eu vou fotografar? Aí eu falei pra ele, olha, desculpa, é um projeto, esse ano com certeza vai ter ar aqui, mas eu não tenho ainda. Ele falou, não, mas eu não tô acreditando. Eu não vou conseguir ficar aqui sem ar-condicionado. Sério, gente. Sabia de enfiar a cara, eu não sabia era... onde enfiar minha cara. Aí eu falei pra ele, olha, mas fica no quarto, porque o ensaio, né, 90% dela, e conforme eu precisar de você tem muita paciência. eu vou chamando, né? Gente, mas ele tava assim, descontrolado. Ele saiu da caixinha, mas eu super entendi a reação dele. E aí eu não podia me descontrolar, porque eu não tinha nem iniciado o ensaio ainda. Aí eu falei pra ele, não, vamos fazer o seguinte, fica ali, vamos começar, eu vou te chamando. Só que, na verdade... Tem ar-condicionado em outro lugar? Não tenho. Não tenho. Eu tenho ventiladores de teto. Lá embaixo eu tenho um ar gigante. Que ele é gigante, né? Mas ar-condicionado eu não tenho. Aí eu peguei, comecei o ensaio, mas eu fiquei bem sem graça. E aí eu falei, bom, eu não vou poder deixar esse pai sair com essa impressão daqui, né? Porque, gente, o ensaio é uma experiência. Sim. E aí deu muito certo, né? Então eu chamava ele de pouquinho, né? E eu falava, você quer beber água? Ele falava, eu já tomei, eu tô com calor. Gente, ele não esquece do ar, ele quer o ar. Aí eu falava, olha, tem suco, tem água de coco, e colocava o gelinho. E você tem meu Pix, você pode me mandar um ar. Aí, detalhe maior de todos, gente. Ele falou pra mim assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu acabei de comprar um ar portátil de 1.600 W, não sei das quantas, e eu paguei nele R$5.200. Você tem que ter um ar desse Isso, aqui. me dá. Aí eu falei pra ele, nossa, depois você me manda pelo WhatsApp e tal, que eu vou dar uma pesquisada e tal. E aí a gente foi. E aí eu fui dando essa experiência, e aí chamava ele, brincava, oferecia água, e foi indo. Dá uma gente, banadinha. Detalhe. A primeira roupa do ensaio, eles trouxeram todos iguais, tá? Era um pijama. Ah, é quente. Flanelado. Todos. Não era flanelado, era de malha. Mas todos eles de pijama. De comprido, né? E comprido. Nossa, e esse homem era do Bob Esponja. Só secando a testa. Não, era do MM. Nossa. Né? E aí eles estavam todos de pijama. E aí resumindo. Quando ele saiu da minha casa, né, 2 horas depois, ele saiu super feliz, ele agradeceu muito o ensaio e pediu desculpas. Depois ele falou, olha, eu cheguei com muito calor aqui e eu peguei muito trânsito, porque foi no meio dessas chuvas que tava acontecendo, né? Eu acho que tudo que ele veio pensando no caminho é, nossa, se eu chegar lá no estúdio vai ter um ar-condicionado. Exato. E aí, né, então assim, é uma coisa, eu levei isso, na verdade, como uma crítica construtiva. Eu não fiquei chateada. Na hora eu fiquei bem sem jeito, perdi um pouco o chão, né? Mas é uma crítica construtiva, gente. Aquele negócio, se eu tivesse... eu sei que lá é quente, que lá é assim, inverno pega fogo. E verão pega fogo. Inverno não, pega congela, fogo no frio, né? congela. Enfim, e aí, então assim, esse ano eu vou providenciar, não sei se eu vou conseguir Compra com colocar ar quente, amiga. 4 ar-condicionados, né? Porque lá é grande, mas com certeza na sala de cima esse ano já vai ter. Então assim, o primeiro estúdio, né, seja ele alugado ou seja em um espaço, você precisa estar preparada para receber o seu cliente, né? Então, na minha casa é meu home, mas assim, a pessoa chega, tá tudo limpo, tá tudo higienizado, roupas
pessoas, nunca vai ter ninguém A aparência, lá. né, é importante. Pode ser horário de almoço, de jantar, nunca vai ter comida, nunca vai ter cheiro de comida, porque na verdade lá é o meu estúdio, né? Eu estou morando lá por um acaso, lá virou o estúdio. E assim, as pessoas falam, ah, você... Seu marido já sabe disso, né? Ele já que lá não sabe, é a ele casa já dele mais. aceitou. Já Ah, assumiu. então tá bom. Ele já aceitou. Às vezes eu penso, né? Será que vale a pena eu sair, né? Mas os meus clientes, como eu moro na Granja Viana, mas meus clientes, 99,9% é de São Paulo. E eles aceitam ir até lá, né? E quando vão até lá, eles ficam encantados com o tamanho do espaço. E lá dentro do meu condomínio eu tenho a parte externa também. Sim. Então, assim, eu tenho essa vantagem, É. né? Ao invés de precisar ir E para é um uma parque. parte externa linda, É né? uma parte externa linda, né? Então, ok. Tem até lago, né? Seu condomínio. Tem até lago. Bem legal. E então é isso, gente. Então, o mais importante de ter o primeiro estúdio é você realmente estar preparado para receber o seu cliente. Seja em 15 metros quadrados ou em 150. É, Eu acho que tem que coisa a fazer gente com não que ele se imagina. sinta em casa. Né? Porque é muito importante. Principalmente o homem, né? Sim, eu já tive. Tem um estúdio que eu alugo que já teve pai que dormiu no sofá de roncagem. Os meus Sim. dormem. Sim. Os Teve meus uma dormem. vez- Sentem em casa O literalmente. sofá do meu estúdio, ele é de linho, né? Aí sempre as mães se colocam um copo, marca, se um saco. troca a fralda, cai uma aguinha, marca, não sei o que, tudo marca. Aí a gente resolveu lavar, né? E impermeabilizar. Aí no dia seguinte a minha sócia tinha um ensaio, ela, pé da vida, mandou uma foto pra mim. Olha aqui, o pai com os 2 pés em cima do sofá. Aí ela falou assim, ai, não sei o que eu penso. Se eu peço pra ele tirar ou se ele tá se sentindo em casa. Porque é bem isso, né? Ele tá se sentindo em casa, tá vendo TV lá, então no assim... meu estúdio já aceitei, coloquei uma manta e aceita que Coloca passa. uma coberta. Porque eles dormem. Eles dormem. Porque eles não dormem à noite, né? Descansa, né? Eu queria falar um pouquinho, acho que a gente falou bastante da questão do newborn, acho que a gente também tem que falar um pouquinho da Gestante, importância de você ter um estúdio preparado para receber gestantes. Com relação ao newborn, eu hoje, Renata, com o conhecimento que eu tenho desses anos, né, na fotografia, eu compraria, uma dica, eu compraria um balde, um posicionador, um balde, como a Dani falou, ou um claro ou um escuro, compraria um, tá? Porque para quem tá começando não tem dinheiro para comprar 2. Compraria um balde, ou uma cama, ou um bercinho. E o posicionador, para mim, de prop, é isso. Que é o principal. Eu adicionaria mais um. Qual? A gamela. Não, a gamela faz parte, junto com o puff. Gamela e posicionadores. Gamela é super importante, E gente. posicionadores Eu tentei pequenininhos. trabalhar só com aqueles, como que é o nome? Posicionador. Posicionadorzinho, que é uma almofadinha, não consegui. rola. O meu bebê, ele parecia uma salsicha, Não, não a sei gamela pra mim é explicar. fundamental. A gamela é fundamental. Então, a gamela, um balde, um bercinho ou uma cama. E se você tiver dinheiro para os 2, compra os 2, porque vai ser sucesso, porque o bercinho também e a cama você consegue usar no acompanhamento. Então, esses props eu acho que são importantes, mais o posicionador. Um flash com uma sombrinha grande, se você tiver espaço, né? Se você não tiver, você coloca uma de 1,5 m, mas se você tiver espaço, você pode comprar de 2 metros, 1,80 m. E rádio flash você vai precisar, então tem que ter aí um dinheirinho. O rádio flash é o que você coloca em cima da câmera e se comunica com o flash, que é o que vai disparar o flash na hora da foto. Eu acho que isso é importante. Com isso você consegue fotografar gestante, recém-nascido e acompanhamento. E com relação a gestante, gente, uma coisa que eu percebo, tá? Principalmente na pandemia, foi o maior movimento que eu tive, foi assim, as pessoas não têm roupa. Porque elas ficam de pijama em casa grávidas, tá? Então, assim, ou elas estão de legging, ou elas estão com aquelas calça bailarina em casa, ou elas estão de vestidinho pijama. básico. Vestidinho básico. Então, elas não têm roupa. Ou camisão. Então, assim, gente, não adianta querer fazer gestante e pelo menos 2 vestidos vocês precisam ter, entendeu? Aí, compra um vestido que cubra a barriga e outro que não cubra, porque tem grávida que não quer mostrar a barriga, a maioria das minhas mostra a barriga. Mas eu sempre dou essa dica, porque às vezes a pessoa tá mais gordinha, quer cobrir a barriga, então é legal você ter 2. E eu acho que é isso. E o E gestante... tecidos, às vezes, se você souber mexer com tecidos... Exato. Tem mexer- vários vídeos na internet, gente, que tem tutorial, né, Dani, de mostrar como que você maneja o tecido. Eu, Renata, eu só uso um tecido, que é a única foto que eu faço com um tecido que eu gosto, mas é o meu jeito, eu fui desenvolvendo com o tempo, então é uma questão de estilo. E aí a outra coisa que eu acho que é importante vocês terem em mente é da importância de você ter o estúdio, sim. Como a Dani disse, a questão de você aumentar
o seu fluxo de clientes, quando você tem um endereço fixo, das pessoas saberem que você não é picareta, que ali existe um estúdio, etc., de contar para a vizinhança, etc. E o que acontece? A maioria dos pais não quer fazer foto de gestante, gente. Então, assim, quando você oferece um espaço para ele fotografar, ele não quer ir no parque. Ele não quer ir na praia, ele não quer ir na rua. Ele tem vergonha. Ele tem vergonha, ele quer morrer. Ele já quer morrer dentro do estúdio. Fora do estúdio, então, 90% dos ensaios que eu fecho, gente, são em estúdio. Entendeu? Não quer dizer que seja... Eu gosto dos 3 tipos de ensaio que eu faço. Eu faço residencial, eu faço estúdio e faço externo. Então, pode ser na praia, pode ser no parque, pode ser onde for. Eles preferem estúdio. E outra, quando entra o frio, muito frio, ou essa época agora de chuva, você fotografa onde? Não tem. Nossa, a gente tem essa... E a pandemia também, né? Na pandemia o estúdio bombou. Eu só fazia externo. E não comecei tinha, a fazer... né? Os parques fecharam, não tinha lugar pra fotografar, entendeu? O dia que chove, vai o pessoal no grupo, tinha uma gestante, alguém me recomenda algum lugar legal que seja coberto? É uma coisa, mas eu sempre penso o seguinte, o estúdio, ele é um custo. Muitas vezes a gente não tem o volume de clientes que banque. E tem algumas alternativas que são interessantes. Será que vale a pena eu abrir um estúdio em parceria com alguém? Também, pode ser. Alguém que é da sua confiança, alguém que vai ali dividir as coisas. Eu alugo um estúdio que ele é compartilhado. E eu vejo que, assim, viver nessa experiência, não uso com frequência, mas quando eu uso, eu vejo, você tem que ter regras muito claras em relação A limpeza. a quem usa o que de quem. Limpeza. Quebrou, arruma. Quebrou, arruma. Respeito pela coisa Sujou, do outro. limpa. Quebrou, fala que quebrou também, né? Porque se tem aquela quebrou coisa, quebrei, e não posso avisou falar que no quebrou, lugarzinho. eu mato a pessoa. Assim, eu alugo muito pouco, porque eu faço pouquíssimos estúdios. O que eu faço em estúdio, mal é mal um newborn. Aí quando eu vou lá, eu vejo que assim... É muito claro, né? Tem que ter essa organização. Porque assim, eu vou levar o meu próprio para aquele estúdio. A pessoa tá lá com a gestante. Eu quero a gestante, a mãe, ela vai olhar o próprio que não é seu, você pode ter certeza. É verdade. Ela vai olhar o próprio da sua coleguinha que tá lá na estante. Mas eu queria aquele baldinho. Posso usar? Tá na regra do estúdio, posso usar? Porque assim, Você me gente, fazer um empresta? ensaio não vai danificar. Eu sou sócia, eu tenho sociedade, né? E a minha sociedade, ela é totalmente participativa. Eu posso não ter usado nada, tipo, pode usar. E eu também, a mesma coisa dela. Tudo nosso é super compartilhado, mesmo sem utilizar, Tem mas que ter está... regra, mas tudo assim. tem Ela que briga estar muito organizado. comigo com limpeza e organização. Eu brigo com a porque minha ela também. Agora eu ela não é brigo mais. Na verdade, tá organizada, mas ela é mais sistemática do que eu. Então, assim, eu entendo e não reclamo. E obedeço, abaixo a cabeça e obedeço. Assim, porque, Mas, imagina, você chega no estúdio, eu abro lá a gaveta, tá todas as roupinhas separadinhas, por tipo, Sim. por cor, arrumadinha. Imagina eu chegar lá, e jogo lá. Eu fico furiosa. Eu saio depois catando tudo, porque tem essa consciência, mas dá pra você começar? Tem gente que já fica assim, que nem você, tô sistemática. Eu quero ter o meu estúdio, só meu, porque eu sei da minha personalidade, eu sei que eu não vou Tem conseguir gente ter que não alguém lá consegue, mexendo né? nas minhas coisas. Ok, mas se essa for a única forma de você viabilizar, acho que às vezes a gente tem que abrir mão e criar regras. Eu sou virginiana, tenho mania de limpeza, as minhas roupas são separadas por cor. A Cláudia demorou um pouco mais, sagitariana, só quer viajar, Já passear, acostuma good depois, vibes. hábito, né? Tá super acostumada, gente, eu não tenho um problema. A única coisa que eu coloquei agora é que não é pra deixar nada na tomada. Depois da questão do incêndio lá da menina, eu comecei a ficar neurótica com esse negócio de tomada. E às vezes a gente deixava um carregador na tomada, colocando a pilha, porque dia seguinte a gente ia atender. Não, é proibido agora. Então, assim, a gente fica mas policiando você criou uma regra. outra. Agora, a nova regra é nada na tomada, inclusive cafeteira, nada, não pode ter nada na tomada. Então a gente saiu do estúdio, tem que Eu revisar acho que todas as quando tomadas. você vai conseguir essa sociedade, realmente colocar o que... A respeito, né, É pelo respeito. outro também. Eu sei que a minha sócia, ela briga mais comigo do que eu com ela. Ela tem mais Mais manias, né? manias, assim. E eu respeito tudo que ela fala, às vezes eu falo, desculpa, não foi minha intenção, enfim. A gente vai aprendendo também, Uma né, das Lu? regras, agora a gente renovou o contrato, e o mais engraçado é assim, eu faço smash the cake, e eu tenho mania de guardar os balões, porque Eu você também pode guardo, utilizar depois. claro. E a gente Dura um mês. O meu estúdio é gigante. Dura um mês. E eu guardo. Ela quer e morrer. ela não deixa. Então, quando a gente foi alugar o estúdio agora, de novo, renovar, ela falou, Dani, quero pôr essa pauta. Estoure seus balões. Me dá um vazio. Eu falei, posso deixar pra você estourar? Eu não consigo, Leva gente. pra sua casa. Minha casa é Dinheiro. pequena, meu estúdio é maior que minha casa. É não, dinheiro é jogado dinheiro. fora. Mas assim, É dinheiro. foi um acordo. Sim. Aí quando chegou esses dias, era aniversário da minha filha. E o aniversário da minha filha ia ser na terça, e eu fiz um ensaio no domingo.
da lista do País das Maravilhas. E ficou lindo os balões. E aí eu deixei lá, só que eu saí tão correndo, por causa que a minha mãe tava no hospital e meu irmão foi avisar. E eu saí correndo e ia mandar uma mensagem pra ela dizendo que eu ia pegar aqueles balões pra levar pra minha filha. E foi tão Esqueceu. assim... E esqueci de avisar ela e deixei lá. Isso foi no sábado, desculpa. No domingo, ela mandou uma mensagem com uma carinha assim... apontando o balão. Eu, que isso. Ela falou assim, mas acordado não sai caro. Mesmo eu explicando. Mas a gente acordou mesmo. Eu esqueci de avisar. Então... E eu falei, pode estourar, porque eu não vou pegar, que eu nem ia fazer mais o aniversário da minha filha. Mas foi engraçado, assim, porque realmente são acordos que pra ela incomoda. Sim. Então, assim, tem coisas que às vezes é tão mínima, mas pra aquela pessoa incomoda, você tem que respeitar. É igual quando você casa, né? Eu acho que a gente tem que encarar a sociedade igual casamento. Que nem, por exemplo, o meu filho, que é meu filho, né? Não é meu marido, mas ele tem uma mania irritante de apertar a pasta no meio e largar a tampa lá no outro lado. Eu falo, Léo, custa. E toda vez a mesma coisa. Léo, custa fazer isso, custa. E casamento também, né, gente? E sociedade é a mesma coisa. Sociedade é a mesma coisa. Aí, a pessoa... Ou você acostuma desse jeito que ele não vai mudar, ou você Outra coisa que me irrita, eu não gosto de café. Então, assim... por isso você não serve café pra gente? Eu uso... Não, tem cafeteira lá, pode tomar à vontade. Brincando. Mas... eu compro café pros clientes. Então, assim, só que fica dentro da máquina. Um cheiro muito ruim, né? Mano, eu entro no estúdio, eu já sei se tem coisa na cafeteira. Daí eu falo, gente, por favor, joga a cápsula do café no lixo e pega o... Às vezes pinga, né, naquele negocinho. Deixa de molho, porque na hora às vezes não sai, né? Custa deixar de molho. Aí isso daí é uma coisa que me incomoda também. Mas acho que se gosto. você coloca regras, você consegue viabilizar, porque é caro um aluguel. Sim. E outra coisa assim... Então, mas é caro, mas eu vou te falar uma coisa. Eu nunca tive problema em pagar. Então, assim, hoje em dia as salas são minhas, mas mesmo quando eu era aluguel, é o que a Dani falou, 2 ensaios, você paga. Se você planejar direitinho, você consegue. Que o medo limita a gente de a gente conseguir o nosso espaço. Porque pensa também que, na minha casa eu tive que arranjar um espaço também, porque minha casa era embaixo da... Meu filho tava sem quarto, praticamente, porque todos os meus props, tudo ia pra minha casa. E aí depois ficou sendo atrás da cama, aí eu tive que empurrar a cama e você não via mais os props, ficava aqui. Depois eu troquei a cama por cama baú, aí ficava tudo embaixo da cama. Aí os armários... ele, né? Você falou agora esse quarto não é mais seu, dorme na sala. Ficou mais ou menos assim. Então, quando o estúdio vai te expulsando, você sai da casa, né? Tanto que a casa da Ana, que tem 500 metros quadrados, virou e agora... Mas isso não é uma realidade de todo mundo, ter 500 metros quadrados. Sim, mas foi como eu disse, não importa se você tem um de 10 metros, um espacinho de 10 ou de 150 metros, você precisa estar... nós temos amigas que fazem fotos maravilhosas na garagem. Exatamente. Né? É muito louco isso, né? E eu tiro o chapéu porque o negocinho é minúsculo. O estúdio da Renata agora são 2 salas, mas a sala tem o pé direito baixo, tem um monte de problemas de limitação. Mas você tira de letra. Tira de letra. Eu me viro nega. Eu vejo muitas vezes o pessoal mandando foto. A gente vê essa sala pra alugar, será que fica bom pra um estúdio? Aí a galera fala assim, não, fica bom, você põe o fundo ali, se for atender newborn, você põe o posicionador aqui, aí dá pra pôr no sofá. Aí eu faço uma pergunta só, qual lente você tem? Sim. Porque muitas vezes a pessoa não tem ideia de que aquele espaço uma crop com 50 milímetros, a pessoa não consegue fotografar. Ela não consegue fotografar. E outra, se for usar nem o newborn, você não consegue fotografar nem o newborn, que é perto. Eu fiz o workshop da Renata, de gestante, eu não consegui fotografar também. Eu encostada na parede. Minha sala é grande. Com a 50 eu não fiz. Aí eu fiz vários retratão, assim, né, bem bonitão. E aí botei 24 pra fazer de coisa. Mas ontem eu tava testando eu comprei uma iluminação nova. Uns negócios que desenha, né? Eu quero essas fotos na minha mesa. Gente! A Renata, eu gosto de sombra, gente. Então eu gosto de tudo que é efeito. Daí eu trouxe um equipamento que é importado. E ele faz uns desenhos na parede e tal. Enfim, aos poucos tá chegando no Brasil. E aí, eu tenho a 50mm full frame. Eu fico colada na parede. É horrível. Entendeu? Então eu preciso de uma lente mais curta. Mas aí realmente... tem uma questão com a lente curta. A questão da distorção. Você engordar a pessoa. Então, vou alugar um espacinho. Peraí, um espacinho. Qual que é a foto que você vai fazer? Você vai fazer gestante? Você vai engordar todas elas. Tudo você tem que analisar. Qual tipo de foto você vai fazer? O estúdio é pra quê? Vai querer que você faça gestante? Eu achava super que dava. Eu tenho umas fotos, até a Arte Brasil... Ela de vez em quando reposta. Eu fotografando na sala da minha mãe, com o suporte deles e tal. E assim, super K24.
Gente, se eu mostro pra vocês. E eu amo a 24, gente. Gorda. Eu tempo a amo, gente mas eu fiz percebe uma que- foto da gestante de cima, porque não cabia. Não pode, você vê, ela vira Meu, um ela Playmobil. Um barrilzinho. É um barril. Você Então, aí estraga você a pessoa. distorce, aí você acha que você tem uma iluminação sensacional, o fundo tá perfeito, você comprou as roupinhas incríveis, e aí a distância que você tem pra fotografar não é suficiente pra que você pegue ali o melhor considerando A melhor que você silhueta. tem. Então, nem sempre a gente É vai verdade. alugar o que a gente quer, com o valor que a gente quer, com o equipamento que a gente tem. Aí, eu vou trocar de equipamento por causa desse estúdio? Exato. Outro Ah, ponto pra vocês E considerarem. deixa eu falar uma coisa muito importante que eu pego muito isso nas pessoas que me escrevem, né, pra fazer workshop. Às vezes a pessoa fala assim, oi Dani, tudo bem? Ah, eu amo o seu trabalho, sou apaixonada pelo seu trabalho, é meu sonho fazer um workshop com você. Ai, mas eu tô sem dinheiro de fazer agora, porque eu comprei muitos baldinhos e Ele só props. pensa nisso, né? A Eu pessoa só comprei pensa props. nisso. Então, assim, gente, é muito importante você entender o que você quer na Comprei fotografia. um óculos. Porque, às vezes, tem várias questões, assim, você quer investir, você quer ser fotógrafo ou você quer só mostrar suas fotos com coisinhas lindas? Então, antes de você ter coisinhas lindas, você tem que saber fotografar. Você tem que saber o que fazer com aquele bebezinho. E, às vezes, nesse curso que você vai entender que você não precisava ter gastado nada daquilo. Sim, e o que você tem que adquirir é conhecimento. Conhecimento Quando você você não tem perde, o conhecimento, todo o restante vem, Exato. então não adianta. Exato. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar por aqui, né? Eu queria falar mais. Mas assim, então, as dicas essenciais, né? Pesquise o local do seu estúdio, né? Faça um planejamento com antecedência. Adquira conhecimento primeiro para você realmente não alugar algo grande demais ou pequeno demais que depois vai pesar no seu bolso. Considerar a questão de escada, de acesso, gente. Sim, Grávida, acesso, subindo escada, recém-nascendo. Hoje, parece que não, mas é muito importante você ter um local onde o cliente possa entrar com o carro, onde tem um estacionamento. É. Isso também Seguro, faz né? toda a diferença, principalmente para quem fotografa newborn, né? Que vai chegar com aquele recém-nascido, às vezes tá frio demais ou calor demais. E o ar-condicionado, né? Fica a dica aí. E o mais importante realmente é a segurança, é o seu carisma, é a sua higiene, né? Que isso conta e o cliente com certeza vai estar sempre reparando em todos esses aspectos. Mais uma vez, gente, um agradecimento especial, Foto Álbum Universal, 60 anos. Dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Quando vocês fazem isso, o YouTube, Ele acha que a gente é importante. O Acha, algoritmo fica ex- todo feliz. Fica todo feliz, ele vê que o nosso conteúdo é relevante e vale muito a pena. Então, até a próxima, gente. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.